Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça em uma das histórias que, vamos combinar, é a base de muita coisa na nossa cultura. A criação dos primeiros humanos e seu lar, o Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2. É uma história que fala sobre de onde viemos, por que estamos aqui e como foi a primeira conexão humana, com um nível de detalhe impressionante. Olha, para a gente entender direitinho, vamos seguir a ordem da própria história, ok? Primeiro, a gente vê o fim da criação do mundo e como o primeiro homem foi feito. Depois, a gente entra no Jardim do Éden para ver como era a vida lá, o que podia, o que não podia e, por último, como surgiu a primeira companheira. Então, bora lá. Então, vamos começar. Aqui o foco muda completamente, sabe? A gente sai daquela visão grandiosa do universo sendo criado e dá um zoom direto na peça principal da criação aqui na Terra, a humanidade. É como se a gente ganhasse uma segunda câmera, uma visão bem mais de perto, mais íntima mesmo, de como tudo começou. A história já começa ditando um ritmo que é super importante. Depois de criar os céus e a terra, tudo pronto, Deus descansa no sétimo dia. E olha, não é um descanso do tipo, nossa, tô exausto, mão. É mais um ato de finalização, de contemplação. É nesse momento que esse dia é abençoado, se torna sagrado. E isso acaba criando um padrão, né, de trabalho e descanso, uma ideia que atravessa os séculos. Pensa na cena que o texto descreve. É incrível. A Terra está ali, prontinha, mas quieta, inativa, como se estivesse esperando por alguém para cuidar dela. E um detalhe interessante, não chovia ainda. Em vez disso, uma névoa, um vapor, subia da própria terra e regava tudo. É um cenário muito primitivo, silencioso, o palco perfeito para o que vem a seguir. E aí vem o grande momento, a criação do homem. E o jeito que é descrito é muito pessoal, muito íntimo. Primeiro, a parte física. O homem é moldado do pó da terra. Isso já cria uma conexão direta nossa com o planeta, né? Mas aí vem a virada de chave, um momento mágico. Deus sopra nele o sopro da vida. É a faísca divina. E essa mistura do que é terreno com o que é divino que cria uma alma vivente. Um ser que pensa, que sente, que vive de verdade. Ok, então o homem foi criado, mas e agora? Ele precisa de um lar, de uma razão para existir, certo? É isso que a gente vai ver agora, na segunda parte. Vamos entender como o palco foi montado para a jornada da humanidade. O lugar onde o homem vai viver é o famoso Jardim do Éden, um lugar plantado pelo próprio Deus, cheio de beleza, com comida de sobra, mas bem no meio do jardim tem duas árvores que são o centro de tudo, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E claro, elas não estão ali no centro à toa, né? Elas representam as escolhas, as consequências. Tudo que vai definir o futuro da humanidade está simbolizado ali. E para não parecer uma história totalmente fora do nosso mundo, o texto dá até umas coordenadas geográficas. Ele fala de 4 rios que saíam do Éden, e o interessante é que 2 deles a gente conhece muito bem, o Tigre e o Eufrates. Isso cria uma ponte, né, entre essa história tão antiga, quase mítica, e um mapa que a gente consegue reconhecer. E um ponto super importante, o homem não foi colocado no jardim para ficar de boa sem fazer nada. Pelo contrário, ele recebeu uma tarefa bem clara, lavrar e guardar o jardim. Ou seja, ele tinha um trabalho, uma responsabilidade, era para ser um parceiro ativo na manutenção daquele lugar. Junto com essa tarefa, veio uma regra. E era só uma. Pensa só, um paraíso inteiro, liberdade total, com uma única proibição. O comando é super direto, sem rodeios, e o aviso é bem sério. A escolha era livre, mas as consequências também seriam bem reais. Bom, chegamos na parte final da nossa análise. E aqui o foco muda de novo. O homem tinha um propósito, tinha um lugar perfeito para viver, tinha a presença de Deus, mas ainda faltava alguma coisa, algo essencial. A história agora vai tocar num ponto que é a base da experiência humana, a necessidade de ter alguém ao lado. E aqui tem um momento marcante. Pela primeira vez em toda a história da criação, Deus olha para algo e diz, não é bom. O que não era bom? A solidão do homem. Isso é visto como um problema que precisa de solução. E qual a solução? Criar para ele uma ajudadora idônea, alguém que fosse como ele, uma parceira de verdade, que o completasse. Mas antes de criar essa companheira para ele, acontece uma coisa curiosa. Deus leva todos os animais até o homem para que ele dê um nome a cada um. Isso mostra a autoridade e a inteligência dele, claro. Mas tem um segundo motivo, talvez até mais importante. Enquanto ele nomeia todos os bichos um por um,
fica cada vez mais claro que nenhum deles serve como parceiro para ele. A solidão dele fica, tipo, comprovada. Então, como resolver essa solidão? A solução é única. A criação da mulher é totalmente diferente de tudo que foi feito antes. Ela não vem do pó da terra, ela vem do próprio homem. É um processo quase cirúrgico, muito simbólico. Deus tira uma costela do lado do homem, justamente o osso que protege o coração, né? E a partir dessa costela ele constrói a mulher. E a reação do homem quando a vê é incrível. É reconhecimento na hora. Pura alegria. As palavras dele são quase uma poesia. Ele olha para ela e entende, essa sim. Ela não é só mais um ser vivo, ela é a parceira perfeita, feita da mesma matéria que ele. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Fim da solidão. E aí a história aproveita esse momento único para estabelecer um princípio que vale para todo mundo para sempre. A união entre homem e mulher é vista como essa volta a uma unidade original, a ideia de se tornarem uma só carne. É basicamente a base de tudo, da família, da sociedade. O capítulo encerra com uma imagem muito forte. Os dois, homem e mulher, estavam nus e não sentiam vergonha. Isso é muito mais do que a falta de roupa, né? Significa transparência total, inocência, vulnerabilidade, um com o outro e com Deus. É um estado de harmonia perfeita, o antes de qualquer problema. E é assim que a gente fica, né? Com essa imagem de perfeição, de potencial infinito. E fica no ar uma pergunta bem profunda. O que seria viver num estado de aceitação total, sem o peso da vergonha? É uma questão que faz a gente pensar muito sobre o que é inocência, o que é conhecimento e sobre a nossa própria condição humana.